Oi, minha gente, começando mais um videocast Clube do Livro e Bahia.com. Nesta série de conversas com autoras e autores presentes na Bienal do Livro Bahia 2024. Aqui a gente encerra, portanto, este ciclo de conversas, né? Já falamos sobre, por exemplo, literaturas para as infâncias, literaturas LGBTQIAPN+, literatura negra e hoje, fechando esse ciclo de conversas, sobre a presença das mulheres na literatura, o feminino, como se expressam, né, as existências femininas na nossa literatura. Tenho uma alegria de receber aqui nesta bancada hoje Nega Faia, tudo bem? Olá, tudo bem? Vai ser uma alegria, está sendo uma alegria estar aqui para tratar de assunto tão importante que é os femininos, né? Essa diversidade feminina dentro da literatura. Isso é uma alegria. Muito bem, muito obrigado. Luciane Aparecida. Oi, é um prazer estar aqui. Estou super feliz com esse convite. Vai ser uma felicidade estar dialogando sobre um tema tão importante. Que maravilha, entendendo também literatura como um conceito ampliado, né, expandido, para além, né, da impressão da palavra, do texto escrito, mas o texto falado e essas múltiplas formas de expressar-se, né, através da arte, de narrativas, né? Sim, isso eu acho que a literatura é um contar, né? Um contar É. histórias no mundo. E a gente pode contar histórias no mundo de diferentes formas, né? Com o corpo, com a voz, com a palavra. E com a palavra em diferentes suportes, né? A palavra no corpo, a palavra no papel, enfim. É. Com certeza, né? A literatura ela tem uma diversidade imensa, né? Então, quando a gente trata da literatura em sua diversidade, do corpo, da fala, do olhar, da dança, a gente consegue entender a magnitude que a literatura pode expandir, alcançar e estar, né? O Uhum. sentir também, o olfato. A Uhum. literatura tem uma tem uma, assim, uma essência Multissensorial, né? multissensorial. É. Eu acho que as artes, de modo geral, elas, acho que uma das grandes funções dela é sensibilizar os nossos sentidos. É. E a literatura, como uma das artes, eu acho que faz isso muito bem, né? Nos sensibiliza para a vida. Então, sensibiliza e vai refinando os nossos sentidos todos de modo bem ampliado. É. Olha, normalmente aqui, né, nesses nossos episódios, jornalista em geral, costuma apresentar suas convidadas, né? Mas eu gostaria de pedir a vocês que se apresentassem um pouco mais para o nosso público, falassem quem vocês são e as suas trajetórias no campo da literatura. Por favor. Eu me chamo Nega Faia, eu sou multiartista, escritora, produtora cultural, agora atriz, dramaturga, né? E tenho alguns trabalhos dentro desse processo, né? Como a produção do livro, né? Sim. E também a curadora do livro Ancestralituras, Poemas com Mel e Dendê, junto com outras poetas, né? Que é do Islã das Minas, com outras produtoras que são do Islã das Minas. Acabei de lançar agora também o espetáculo que se chama A Faia do Ódio ao Amor, no qual eu tive a oportunidade de escrever, dirigir junto com o Berri Batista e a Nairi também. E um trabalho que se chama o EP Poético Musical, que tem nessa linha da poesia, que é o EP Última Paixão, que foi produzido 2 filmes, junto com 99% de mulheres atrás dessa produção. Então a gente teve no set ali. Então a gente tem alguns percursos, né, desde 2012 por aí nesse universo de sarau, nesse universo de poesia, nesse universo de batalha de slam e produzindo muita coisa. Que maravilha. Eu sou Luciane Aparecida, eu acho que o resultado da coragem e da promessa de muitas mulheres de fé. Meu nome Aparecida é disso, né, é de uma promessa, uma mulher que fez uma promessa à Nossa Senhora Uhum. Aparecida que eu sobrevivesse. E eu tô contando essa narrativa porque eu acho que, falar sobre feminismos é falar sobre como mulheres se posicionam no mundo, como elas vão traçando os caminhos. Então eu acho que definir quem eu sou diz muito dessa caminhada de mulheres que foram escolhendo lugares de coragem. E aí eu, como escritora, como professora, vou trilhando caminhos nessa perspectiva, seguindo essa tradição de mulheres de coragem. E aí é nessa proposta que, tá esse meu livro mais recente, que é Mata Doce, que conta a história de mulheres,
que vivem numa comunidade rural que se chama Mata Doce. E o livro vai contar a história da personagem Maria Teresa, do período de quando ela era uma criança Uhum. até a faixa etária dos 92, 93 anos. Então é um livro que conta uma história de vida de mulheres. De algum modo, eu acho que dizer sobre quem eu sou é dizer também um pouco disso, dessa estrutura de vida. E também dizer que eu sou uma baiana de uma comunidade rural do interior da Bahia, do Vale do Rio de Quiriçá, o Charco, o nome dessa comunidade rural. Isso também me define porque diz do jeito que eu vejo o mundo, diz do jeito que eu vejo a Bahia, de onde eu estou vendo e pensando a literatura no mundo. Tem muita relação com esse lugar de onde eu vim, essa comunidade rural. Muito legal pensar, né, assim, nos jeitos que a gente vê o nosso lugar, vê a Bahia, por exemplo. E você, ao falar nisso, ô Luciane, me traz aqui para a gente pensar o tema da Bienal esse ano, que é as histórias que a Bahia conta. E aí eu queria ouvi-la sobre isso, né? Pensando nesse feminino, na presença, né, dessas existências femininas na literatura, como se reverbera, que histórias são essas que as mulheres estão contando na nossa literatura? Que histórias para o mundo a Bahia está produzindo? É muito importante, né, esse esse assunto, porque aí eu vou falar de uma questão muito pessoal minha, né, da minha trajetória, assim. Quando eu começo nos movimentos de saraus, de cultura, de poesia e de hip hop, a gente tinha aquele engajamento de falar muito sobre dor, né, e sofrimento que a comunidade preta passa, por esses processos, né, de racismo estrutural, enfim, de tudo que a gente já está acostumado a ver, a ouvir, a falar, a debater. E de alguns anos para cá, eu venho tomado decisões e venho vivenciado experiências que me tiram desse caminho e que procurem me tirar desse caminho. Porque eu acredito que a gente não precise, que a nossa história, eu acho não, tenho certeza que a nossa história, ela não parte da dor. Uhum. Então, acho que as histórias que a Bahia pode contar são histórias bonitas, são histórias de amor, né? Então, trazer o amor e o ódio, né? E trazer um ódio de forma organizada, porque muito se fala do ódio de forma pejorativa ou de modo que vai exacerbado, mas a gente falar de um ódio mais organizado, onde a gente consiga organizar essas ideias, mas que a gente também consiga trazer um amor de forma organizada para dentro da nossa comunidade. Não um amor de forma romântica, mas um amor onde a gente possa se ajudar, onde a gente possa se enxergar, onde a gente possa debater essas diversidades e enxergar isso, porque é muito importante. Porque às vezes alguns assuntos que são determinados para nossas comunidades, para nossa Bahias, né? Uhum. Importante falar das Bahias, são histórias demarcadas. Então, quando a gente traz uma nova perspectiva e a gente fala, olha, esse amor, esse tipo de amor existe dentro das Bahias, esse amor existe dentro da nossa comunidade, é muito importante. Acho que as Bahias Uhum. têm muito a se mostrar, para além do que é reverberado hoje em dia, né? De violência, de sofrimento e questões raciais, que vem Uhum. se trazido muito. Eu acho que o amor é revolucionário, né, concordo Uhum. muito com o que Nega Faia traz, e entendo que na perspectiva do feminismo, eu acho que pensar o que a Bahia tem para contar, eu acho que é contar de histórias muito antigas de amparo entre mulheres, mulheres se amparando e construindo uma sociedade. Então eu acho que a Bahia é resultado disso, o Brasil é resultado disso. Nessa perspectiva, eu acho que nós, mulheres baianas, temos muito a contribuir com o país, temos muito a contribuir com o mundo, se as pessoas quiserem pensar como se pode sobreviver em rede, nessa perspectiva de mulheres se apoiando. Isso, infelizmente, não quer dizer eliminar as estruturas raciais, eliminar as estruturas de violências da sociedade. Mas eu acho que quer dizer que nós resistimos a diferentes violências do colonialismo e dessa estrutura mais patriarcal da sociedade nos amparando, porque a coisa ela não espera uma para acontecer a outra, né. O amor pode acontecer inclusive numa situação de violência, não da pessoa que está praticando a violência, mas o amparo que outra mulher pode oferecer para aquela que viveu. Então eu acho que a arte reflete isso, a literatura de mulheres que escrevem na Bahia reflete isso,
talvez reflita isso, exatamente, porque a Bahia é um dos estados mais complexos para pensar essa estrutura tão patriarcal do Brasil. Eu acho que aqui é um lugar, sim, de que tem diferentes pontos de olhar. A gente pode olhar mesmas histórias ou histórias diferentes, mas a partir de diferentes pontos de vista. E eu acho que essa é uma das Bahias que vem aparecendo agora na Bienal. Pelo menos recebi o convite nessa perspectiva, muito feliz nesse contexto, de pensar, por exemplo, qual história da Bahia eu tenho para contar, ainda de uma estrutura de uma Bahia do Vale do Rio de Quiriçá. Uhum, Então, como eu posso dialogar sobre essa história? Eu acho que nós, mulheres baianas, estamos contando histórias há muito tempo. É fato que agora, no contemporâneo, existe, ouvidos mais atentos para nos ouvir, mas nós estamos contando há muito tempo, né, e quando eu digo nós, não necessariamente somos nós 2 só que estamos aqui agora, claro. mas muitas outras mulheres estão contando histórias. Com certeza. Eu acredito que nesse intuito, né, falando um pouco desse convite da Bienal, e representando o Islã das Minas, eu acho que diz muito sobre isso, sobre essa rede de acolhimento, dessa rede que o Islã traz. Então, a diversidade da literatura, como esses braços que a literatura pode se estender, como a gente falou aqui no início, né, das metas linguagens, mas também essa rede de apoio que as mulheres baianas e de comunidades pode trazer. Né? Muito, eu vou trazer aqui um evento, que você falou de rede, você falou desse apoio, e eu vou trazer um evento específico, que foi no primeiro ano do Islã das Minas, e a gente resolveu fazer um evento comunitário, né, no bairro do Conjunto ACM. E a gente não teve apoio institucional nenhum, mas a gente teve apoio da própria comunidade, né, que ofereceu essa rede, e a gente teve café da manhã, produzido pelas mulheres da comunidade, dentro da escola da própria comunidade. A gente teve um almoço que foi uma feijoada, e eu me lembro de trabalhadores que estavam passando ali, né, de reciclagem, de ir almoçar, e a gente tendo oficinas dentro dessa rede. Então, a maioria das pessoas que foram lá contribuir com esse evento eram mulheres e mulheres da comunidade. Então, essa rede de apoio, ela se estende muito. Então, essas são as histórias, por exemplo, uma das histórias Uhum. que a Bahia pode estar contando, né. É uma maravilha. Aí eu fico pensando agora na experiência da Bienal, né, com vocês duas autoras presentes no evento, e eu queria ouvi-las sobre isso. Como é que vocês enxergam esse momento nosso, esse momento Bahia e Brasil de expansão dos eventos literários? Você está em vários eventos literários, eu tenho acompanhado nas redes sociais, participando em mesas, enfim, em debates. A gente tem visto uma participação popular muito grande, jovens ocupando aqueles espaços, crianças, famílias. Como é que vocês percebem esse momento, o nosso momento, o momento, inclusive do ponto de vista do negócio, que é o negócio livre literatura? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que a gente vive um momento complexo, né, Sim. porque, assim, é inegável que existe um interesse das cenas de arte, de modo geral, se a gente vai falar especificamente da cena literária, existe o interesse da cena literária por narrativas que estão contando histórias que nem sempre eram ouvidas. Como eu disse, isso não quer dizer que essas histórias não já estavam sendo contadas há muito tempo, né. Existe uma mulher aqui no Nordeste, Maria Firmina dos Reis, Sim. que tem contado histórias, a primeira romancista brasileira, desde o começo do século XIX. Então tem tempo que estamos dialogando e contando histórias. Mas agora nós estamos vivendo um momento que eu acho que essas narrativas estão tendo alguns espaços. Nem todas, porque são milhares de pessoas escrevendo, e o bom é que quanto mais pessoas, Sim. melhor. E aí eu acho que isso diz de uma rede de interesses. Uhum. E a rede de interesses, inclusive da venda disso, né, dos livros e tudo. E isso, para mim, está pautado em uma coisa muito importante, que é a leitura. Então eu acho que existe um grupo de pessoas leitoras que tem interesse em ler essas histórias. E aí é claro que a cena literária entende que existem um grupo de pessoas interessadas em consumir, em ler esses materiais. Não estamos falando, histórias que ninguém queira ouvir. Estamos contando histórias que todas as pessoas estão querendo se compreender. Eu acho que os últimos anos no mundo, com a pandemia, se a gente pega só ela como exemplo, mas a gente podia pegar várias outras coisas estranhíssimas que aconteceram no mundo nos últimos anos.
Mas se a gente pega só a pandemia, eu acho que a gente viveu um momento que as pessoas desejam se encontrar. Tem um momento que é um desejo de um encontro, as pessoas querem se encontrar. E o princípio do encontro é saber quem somos nós. E eu acho que a literatura pode auxiliar nesse processo. Eu acho que a leitura do texto literário, né, Uhum. pode auxiliar nesse processo, que é essa compreensão de si. Então eu acho que existe sim um mercado aberto, mas existe também um apelo humano, uma necessidade vinda de um processo que fez com que as pessoas obrigatoriamente fossem forçadas a parar e a refletir quem são. E aí esse processo vem a partir disso, isso que se pode chamar de boom de Sim. uma cena literária brasileira. Existe o interesse do mundo sobre o Brasil também. E esse interesse do mundo sobre o Brasil, ele não quer saber o que tem de igual aqui e lá, quer saber o que tem de diferente. Então são várias coisas, eu acho, né? Várias coisas que trazem para esse cenário que a gente está agora. Um cenário, como eu disse, não quer dizer que estamos falando pela primeira vez. Quer dizer que agora estamos sendo ouvidas. Porque existem mulheres na Bahia escrevendo livros, escrevendo romances, escrevendo poesias, fazendo isso que a gente está fazendo agora bem antes. Mas a novidade, talvez, desse acontecimento agora é como esses olhos estão desejando se compreender, desejando pensar. Eu acredito também que são as várias nuances, né, desse debate, trazendo de uma perspectiva de que talvez eles tenham enxergado o que nós também costumamos a ler, que um público que está à margem ou à periferia também costuma ler, passou a ter esse olhar. Então, a gente tem várias festas literárias acontecendo na Bahia, onde você, quem produz e está dentro da própria comunidade, percebe-se que a comunidade participa, percebe que a comunidade quer consumir aquele tipo de conteúdo. E quando a literatura ela traz uma identidade muito parecida com as pessoas daquele conteúdo, que não se distancie de sua realidade, o público compreende, se vê, se enxerga, mais do que a representatividade pela representatividade, sabe? Mas de se enxergar dentro daquele conteúdo produzido, de se enxergar a potência, de se enxergar que ele pode escrever, de que ele pode produzir, né? Eu acredito ainda que há muitas barreiras nas editoras, né, para produzir artistas independentes, para poder contratar artistas independentes. Então, por exemplo, Islã das Minas e tantos outros escritores acabam fazendo seu próprio selo literário ou lançando seus livros por conta própria, né? E aí, a partir desse olhar e a partir desse boom que as grandes editoras e grandes mídias e produções literárias a partir daí reconhece a importância desses escritores, a gente sai ao sol, né? E é convidado a participar disso. Mas muito, eu acredito, do consumo de literaturas femininas, pretas, periféricas, porque as pessoas conseguem se enxergar naquele conteúdo que está sendo passado. Maravilha. Eu queria falar um pouco mais sobre os livros de vocês, né? E queria inclusive deixá-las à vontade, caso desejem, de ler alguns trechos. Queria falar um pouco mais sobre a trajetória de Maria Teresa, né? Sim, esse livro então, né, Mata Doce, ele Sim. vai narrar a história dessa personagem que se chama Maria Teresa, que é uma criança órfã, que é adotada por um casal de mulheres que vivem nessa comunidade rural que se chama Mata Doce. Então nessa comunidade existe um casarão, nesse casarão vivem 2 mulheres que estão juntas a vida inteira num relacionamento e elas já no momento da idade da maioridade, no momento já da velhice, depois dos 70 anos, uma delas encontra, uma criança próxima a um bananal. Essa mulher é tuninha e ela é bordadeira, e ela encontra essa criança, que é Maria Teresa, e elas então recolhem e adotam Maria Teresa, e passam a criar aquela criança com muito mimo, muito zelo. O casarão, ele é marcado por um grande roseiral que enrama durante toda a casa, é um roseiral branco. Uhum. Então essa criança, ela é criada por aquelas 2 senhoras num ninho de amor.
um ninho de amor de rosas brancas. E ela se torna datilógrafa, as mães fazem um grande esforço para que essa filha se torne datilógrafa. E aí, a partir de um grande trauma, de uma situação, terrível que acontece nesse ambiente, um dia antes do casamento de Maria Teresa, ela sai, meio que se transforma na filhinha mata-boi, que é uma mulher que vai passar a trabalhar matando bois. Uma comunidade rural que matar boi era uma tradição só de homens, eram homens que matavam bois, e ela passa a ser matadora de bois. Então essa mulher, esse livro Matador se conta a história desse amparo, dessa rede de mulheres que se amparam para sobreviver a diferentes situações. E a partir daí eu vou refletindo a própria sociedade brasileira, porque eu acho que a literatura tem também como função nos fazer refletir o mundo. Eu acho que é uma função válida. Claro. Então, o que é que eu pensei quando escrevi o livro? Eu pensei, quero que as pessoas se apaixonem por essas personagens. Eu quero que a gente possa amar mulheres que vivem em uma comunidade rural e que decidem escolher seus lugares de desejo, escolher seus afetos, escolher como construir suas vidas e sobreviver a diferentes situações. E aí, nesse contexto, vão surgindo diferentes núcleos que estão em torno dessa casa, em torno dessas personagens, que está construindo e ganhando diferentes espaços de leitura, bem maior do que eu imaginei, inclusive quando estava escrevendo a história. Eu acho que estamos carentes de histórias de amor sobre os Uhum. nossos corpos também. É. Eu acho que isso é importante pensar. Isso não quer dizer anular situações de dor, né? Não quer dizer que exista uma fórmula mágica para isso, mas eu acho que é encontrar. Eu acho que é a grande questão, é como em meio a situações de violência a gente pode encontrar também amparo. Que lindo. Lindo demais, né? Demais. Fica, Vou Faia. falar do Ancestralituras, né, o Poemas com Mel e Dendê. Esse livro que é organizado pelo Islã das Minas, Bahia, né, que foi organizado por mim, Nega Faia, e pela Ludmila Singa, que somos as cofundadoras do Islã. E quando a gente pensou esse livro, a gente pensou no marco de 5 anos do Islã, né? Então a gente pensou assim, nossa, a gente precisa lançar uma antologia que reúna a passagem dessas mulheres, né, que foram finalistas do Islã das Minas, Bahia, até o ano de 2020. E a gente fez a curadoria desse livro e a gente fez assim, a gente tem uma carência de uma editora apoiar esse lançamento. Então, o que a gente pensou? A gente falou, vamos fazer um selo literário, vamos lançar por nossa própria conta. Então, a gente pensa, né, o que é uma ancestralituras, poemas com mel e dendê. São poemas que podem adoçar a sua vida, também são poemas que podem te aquecer ou fazer seu corpo brilhar. Então, é um livro que brilha, que aquece, mas também que adoça a vida das pessoas que lê, né, essa literatura. E foi muito importante para a gente, quanto organizadora, quanto produtora, lançar esse livro. A gente já teve mais de 2.000 exemplares vendidos, Uhum. né, por própria conta e participando de diversas festas literárias e trazendo um recorte, né? Então a gente traz fotografias da passagem do Islã, a gente traz a história um pouco também do Islã, então tem um pouco de biografia Uhum. dentro desse livro. Então a gente traz cada escritora que participa, a gente fez um lançamento. Então, uma Ancestralatura, Poemas com Mel e Dendê, é para a gente celebrar mesmo o Islã das Minas, né? E a partir do Ancestralitura, existem outros braços que a gente consegue alcançar, porque dentro desse livro a gente consegue enxergar outras potencialidades do Islã, com o videocast e o podcast, que é o Enu Podcast, que a gente fala assim, o que a gente pode fazer com a oralidade? Eu acredito que isso surge muito a partir do livro mesmo, porque a gente entende que também pelo fato de não ser reconhecidas como escritoras, porque nós éramos lamas, né, fazíamos batalhas de poesia e também isso é importante ressaltar, né, essa questão desse livro. A gente fala, vamos celebrar, mas também é para a gente se firmar, porque no espaço da literatura você não é reconhecida enquanto escritora ou quanto uma pessoa potencial.
enquanto você não tem um livro físico, É. né? Enquanto você não tem uma publicação. Então, algumas de nós já estivemos em outras antologias e a gente escolheu, a gente não, agora a gente vai se lançar enquanto escritoras, produtoras, para a gente também ter esse firmamento. Apesar da gente acreditar que, como a gente falou no início, a literatura está expandida aí. Olha aí a rede sobre a qual É. nós falávamos, né? Onde é que a gente encontra os livros de vocês? Então, a gente encontra o livro Ancestralituras, Poemas com Mel e Dendê na livraria LDM, né, que é uma grande parceira nossa, e também nos perfis pessoais. Então, pode estar acessando as redes sociais, @islandasminasbahia, BA, né? @islandasminasBA, e o @negafaia, com H no final. Lá vocês podem estar entrando em contato e acessando Vamos colocar também na tela os arrobas, os tá? arrobas. Luciane. Mata Doce está nas livrarias aqui em Salvador, nas diferentes livrarias, e a LDM também. Então, Sim, e na internet também, quem quiser comprar a partir de outra perspectiva. E nos leiam, né? É indispensável. isso. Eu acho que esse é um movimento que a gente está falando aqui, tanto disso, mas é uma coisa assim, que essa rede ela precisa de estrutura. E a estrutura, ela se realiza quando as pessoas também apoiam nossos trabalhos. E das maneiras de apoiar esse trabalho é lendo nossas histórias. Eu acho que ser lida, ler, você fazer esse exercício de parar um pouco do seu tempo e ler o texto, ler um livro de uma mulher é revolucionário. Se dentro dos nossos diferentes recortes, mais ainda. Exatamente. Com certeza. Só para falar ainda nessa linha de livro, e eu acho que é importante, teve o lançamento também de Querida Julieta, que tem poeta Sim. na casa, que eu acho que parte a partir desse, e ela conta justamente a partir desse movimento dos slams, né, dos slams femininos que acontece na Bahia. Então, assim, é um marco também, Sim. assim, você vê que a literatura, ela vai em uma roda, porque a literatura oral ela é contada, né? Ela vai para um livro para contar o que é o Islã. Então a gente tem uma ciclicidade nesse movimento de literaturas, Você né? menciona a querida Julieta, só quero acrescentar aqui que ela esteve conosco, a Amanda Sim, Julieta, no sim, sim, episódio sim. sobre literatura negra. Sim, sim. Pois não. Não, isso, ia dizer que ela está no episódio 1 desse Foi. podcast. Sim, sim. Meninas, e a Bienal? Os dias, horários, mesas, falem pra gente, por favor. Então, estarei na Bienal daqui a pouquinho, dia 26 de maio, às 16 horas. Vou estar na mesa de abertura do Espaço Café Literário, junto com o escritor Itamar Vieira Júnior e com mediação da professora e pesquisadora Edma de Góes. Eu vou estar lá com Mata Doce, aguardando as pessoas que leram esse livro e que queiram ter esse encontro com a autora, para que a Sim, gente possa conversar um pouco sobre o livro e ter essa felicidade, porque é um lugar de dignidade sem muito grande dúvida. ser lida. Encontrar as pessoas que leram seu livro é absurdo. É. Eu quero, inclusive, desde já agradecer as pessoas que vão fazer esse movimento de buscar meu livro, de ler essa história e de estar conosco na Bienal. Sim, com certeza. Então, eu vou estar lá também no dia 26 de abril? Isso, Dia 26 de sexta-feira, De abril. 26 de hoje. ma Você falou. Abril. abril, Abril. 26 de Então, abril. Hoje, gente, hoje, 26. viu? Hoje, Sexta-feira, 26. 26 de abril, vamos estar lá discutindo o livro Ancestralituras, Poemas com Mel e Dendê. Então, cheguem, vai ser a partir das 7 horas essa mesa na Arena Jovem. Então, a gente vai estar lá contando um pouco, falando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais sobre o livro, sobre os escritos, como foi todo esse processo. A gente vai estar lá a mediadora também, que faz parte. E é isso também, muito importante, como Luciane Aparecida falou, que vocês possam nos ler, né? É um fortalecimento, é uma afirmação do nosso trabalho. Ler mulheres pretas é revolucionário. Consumir as nossas literaturas e reverberar isso para o mundo é revolucionário, com certeza. Então, chega junto que a gente vai estar lá. Ó. Luciane vai estar lá dia 26 e eu também vai estar lá 26. Então, vocês podem chegar e encontrar as duas, pegar o autógrafo das Já duas. aproveita. Meninas, a gente está caminhando então para o fim do nosso episódio. Eu quero agradecê-las aqui mais uma vez, desejar mais e mais luz aí na caminhada de vocês. Lembrando, hein, a gente encerra aqui então esse episódio e, portanto, esse ciclo de conversas do Clube do Livro e Bahia.com, destacando a Bienal do Livro Bahia 2024. Lembrando
começando hoje, dia 26 de abril, sexta-feira, indo até o dia 1º de maio, lá no Centro de Convenções de Salvador. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem à vontade, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, seja um trecho de Mata Doce, seja uma poesia. Obrigado. Ah, eu que agradeço, vou começar para que nega faleia para a gente, né, feche desse jeito magnífico que é com a poesia. Eu super agradeço o convite, agradeço todas as pessoas que estão nos ouvindo e as convido tanto a estar conosco na Bienal, quanto a assistir os outros episódios aqui desse podcast e também nos acompanhar em nossas redes sociais. A minha rede social é meu nome, Luciane com Y depois do N, Aparecida. Vamos colocar lá escrito, tá? Ai, ótimo, então Facilita muito, né? facilita demais. Super convido as pessoas que estão nos ouvindo a acompanhar nosso trabalho, que é fundamental. E vou ler então um pequeno Fique à trecho vontade. do começo do livro, do comecinho de Mata Doce. É um livro que a história ela não acontece de modo linear, então o trecho que eu vou ler, que está na primeira página, é desse primeiro momento da personagem com o encontro do seu novo ofício. Maria Teresa parou em frente ao boi vivo e arrancou sua careta. O animal perdeu seu sentido controlado de direção, mas não tinha mais como escapar. A mulher achava justo que a morte se apresentasse de frente. Quando ela encarava o boi, o sangue da vida ainda corria quente por baixo da sua carcaça. Ambos entendiam a hora chegada. A vontade da mulher era dar vazão à sua mágoa. A vontade do animal, agora preso para o abate, um dia havia sido escapar. Mas a careta de couro que puseram nele para o encaminhar com obediência até o abatedouro o havia distraído dos seus sentidos de fera. Naquele ponto, ela e ele tinham desejos, se entreolharam. Mas ela, dominante, tomou a direção do movimento e, com as costas do machado, acertou a primeira pancada na altura exata da cabeça que tombaria a sua dor. O boi tremeu. Outra porrada e a definitiva queda. Ele caiu sobre uma cama verde de folhas de bananeira que haviam sido feitas para aquela cerimônia. Em Mata Doce, matar boi era tradição de homem, mas naquele alvorecer, Maria Teresa estreava uma nova tradição. Uau, arrepiei. Nega Potente, Faia, potente. Agradecer o muito convite, muito obrigado. obrigado Prazer por grande. estar aqui, de verdade. Vou pedir para reforçar, né, o convite de seguir as redes sociais que vai estar aí, né? Acabei de lançar o espetáculo, se chama Faia do Ódio Amor, esse é meu último lançamento de trabalho, então eu estou aberta aí também a estar em teatros para apresentar esse espetáculo. E eu vou ler uma poesia que está no espetáculo, né, e também está aqui no livro, que se chama Fronteiras. Saí da minha aldeia. Atravessei fronteiras, barreiras, banhei em mares. Os mais belos sóis dourados tocaram minha pele preta. Sou grata ao meu orixá. Em qualquer lugar que eu vá, represento minha quebrada. Arraial do Retiro. Vários parceiros no crime ou mortos por tiro. Que pena. Eu faço valer. Assim que tem que ser. Ouvir, respeitar e aprender. Somos plurais. Diáspora dos ancestrais. Do quilombo do Oti à quebrada do Pina. Da Vila Ibratel ao mercadinho do China. De rolê na Brasilândia ou na Savassi com elegância. Procuro sempre caminhar. Devagar também é pressa. Como o Ibi, um dia eu chego lá. Que diga Oxalá. Cheuê, papapá. Ainda tenho muito a conquistar. Um voo internacional, quem sabe se pá. Por ora, sou grata. Por ora, nós falha, mas nunca falha com a palavra. Saí da minha aldeia, sem lelê, lalá. Aprendi no mundo a soletrar o meu pai que me deu. O beabá e a lua me ensinou o que é o amar. Uau! Muito Obrigada, obrigado. prazerzão, verdade. Meninas, Verdade, obrigado, viu? obrigada. Alegria, viu? Muito Axé, obrigado. axé. Axé. Tchau, quero encerrar sempre, tenho lembrado aqui, com uma frase da nossa eterna mãe Stella de Oxóssi. Sigamos, todos nós, juntas, juntos e juntes, com afeto e com coragem. Axé. Axé. Tchau, gente.